Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso tema é prevenção à fraude e também a identificação da fraude dentro da cobrança. Muito interessante isso, muito que de repente pode estar na cobrança, não é o inadimplente, é uma fraude. Nós vamos falar disso hoje. Por enquanto, roda a vinheta aí. Olá, pessoal, tudo bem? Como eu disse, a gente vai falar hoje sobre fraude. E aí também a fraude que pode estar escondida lá na cobrança. Você acha que aquilo é uma inadimplência e, na verdade, é uma fraude. Antes, porém, vamos dar aqui os méritos aos nossos patrocinadores. Queria falar primeiro de uma ferramenta de cobrança que é o Recuperador, um CRM para cobrança, tá? É um CRM que pode ser utilizado aí para você fazer toda a parte de gestão da tua operação de cobrança. Então, o Recuperador é o CRM para cobrança, tem o link aí com toda a parte de você conhecer melhor. Queria falar também da PG+. A PG é uma empresa que tem aí inúmeras soluções para você se comunicar com o seu cliente de forma eficaz. A ideia deles é potencializar a sua estratégia com omnicanalidade e com a máxima agilidade, né? E com segurança e rastreabilidade. Então, se você ainda não conhece, a PG+, é uma grande solução para você. Queria falar também da Portal Cessão de Créditos, uma vitrine de oportunidades para detentores de crédito, para que eles possam compartilhar as informações dos ativos para diversas empresas que são investidores que estão lá cadastrados na plataforma. Então, se você pensa em fazer uma venda da tua carteira, a Portal Cessão de Créditos é uma grande alternativa para isso. Queria falar também da Acta, outra plataforma, uma plataforma completa e moderna aí para toda a gestão da tua carteira de cobrança em diversos segmentos. Tá? Então, muito interessante também. E, por fim, não menos importante, acabei de bater um papo com ele aqui, com o Heraldo, mandar um abraço para ele, o Heraldo da Virtua, conheci melhor a ferramenta dele, tal, bem interessante. Virtua Cobrança é o software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados na cobrança. Muito bom. Dado todos os créditos aí, agora vou chamar o Fernando. O Fernando é um cara que eu já conheço aí há alguns anos. Fernando, obrigado aí da tua presença aqui. Fernando é um amigo aí de várias épocas. Quando eu trabalhei em prevenção à fraude, ele estava no City Financial, não é isso, Fernando? Exatamente, City Financial. E aí o Fernando me ligava e falava, cara, o fraudador aqui, ó, saiu da minha loja e entrou na sua. Eu falei, caraca, deixa eu... Exatamente, né? Muito legal aquela troca toda de informação que a gente tinha, né? Fernando, obrigado mais uma vez. Fica à vontade aí, se apresenta. Obrigado aí pela participação. Legal, Edu. Obrigado aí pelo... O pessoal chama de Tambellini, a gente é acostumado a chamar de Edu, né? Bem lembrado aí as nossas épocas da época que você passou ali pela prevenção. Fazia muito bem também essa parte lá. Nossa, tinha uma cabeça que poucos tinham nesse mercado, que era de... Qual que é a dificuldade que a gente tem? As pessoas não querem compartilhar informações, né? Exatamente. E a gente, naquela época, virava e falava assim, cara, o fraudador que tá batendo aqui é o mesmo que bate aí, né? Exatamente. E a gente trocava muito essas figurinhas, né? Hoje eu sou responsável pela ARP, a consultoria e prevenção à fraude, sou um dos sócios aqui, né? Eu tenho um outro sócio, que é o Eduardo, que cuida de tecnologia, né? A gente estava brincando aqui agora, falando assim, a gente conhece prevenção, a gente não conhece tecnologia, né? É isso aí. E a gente precisa desses suportes aí para poder nos ajudar. E o Eduardo entrou com essa parte de tecnologia, que é hoje onde a gente presta serviço para banco, correspondente bancário, as fintechs, né, ajudando a reduzir, eliminar esse risco que é a fraude, que pode quebrar uma empresa, né? As pessoas não se atentam a isso, né? Isso aí, eu tenho passado cara. muito isso, viu, Edu? E assim, eu estava conversando ontem com duas amigas, que é a Wanda e a Pérola, e a gente estava falando o quanto que a fraude se transformou, né, cara? E assim, a gente sempre soube disso, né? O fraudador sempre corre mais do que a gente, né?
do que o cara que é de prevenção. Está sempre um passo à frente. Mas, cara, a diversidade da fraude, né? A mudança, né? Eu lembro que a gente tinha toda a questão do cartão de crédito, que era Sim. super assediado, aí tinha o empréstimo pessoal também, que era fraude na subscrição. Hoje em dia, cara, você tem... Cara, se você não prestar atenção, você recebe uma ligação, quando você menos vir, você Oi, já Edu, tomou fraude. hoje em dia tá tão moderno que estão levando até o morto para assinar lá, Edu, você viu? Cara, isso daí foi impressionante. Eu vi a matéria, eu não vi o detalhe, mas, cara do céu, Estão cara, levando como o é que morto para pode? assinar, cara. Você Eu lembro que imagina? eu tinha foto de lápide, que os caras tentavam, tal, agora com a biometria estão revivendo o morto lá, né, para poder fazer o Meu empréstimo. Deus, cara, isso é assustador. Não, então estavam discutindo se o cara, na verdade, saiu de casa morto, se ele morreu no caminho. Olha, eu Esse é vou o te falar, Brasil, cara, o não é para amadores, brasileiro né? não é para amador, Não cara. é O para brasileiro amadores. precisa ser estudado. Faz Pô, parte. mas vamos lá. Uhum, A ideia aqui é a gente bater um papinho também e falar um pouquinho sobre um trabalho que vocês fazem também, perfeito. que é quando eu tenho lá, na verdade, uma carteira que é, cara, parece ser um cara inadimplente, e no fundo eu consigo descobrir que aquilo ali é uma fraude, né? Que eu posso, inclusive, excluir, ter ganhos fiscais, inclusive, tudo isso. Conta um Sim. pouquinho para a gente aí desse trabalho que a Arpia faz. Tá, hoje, né, outro dia foi até muito recente, eu fiz uma consultoria, né, não vou abrir aqui o nome do cliente, em que ele chegava e batia nessa tecla, ele falava assim, Fernando, aqui eu não tenho problema com fraude, o meu problema está na cobrança. Eu não tenho fraude, fraude não existe aqui. Eu não tenho fraude, o meu problema está na cobrança. E eu virei e falei assim, olha, deixa eu dar uma olhadinha então nesses casos em atraso que você tá. Eu falei, ó, eu quero o caso, e aí entra a inteligência. Eu vou lá, vejo Exato. a regra do atraso, ele pagou a primeira, não pagou a segunda, mas pagou a outra. Eu falei, ó, primeiro ponto, eu tenho uma base com mais de, eu acho que não me engano, eu estou com mais de 500 mil CPFs que já foram utilizados para fraude. Para fraude. Que A fraude. legal. Então, o que eu tenho feito nisso? Eu vou lá, cruzo a base deles de inadimplente com a minha base restritiva. Ou já sinalizou, recentemente, consultoria que eu fiz, sinalizou ali 30% dos caras. Eu virei para ele e falei, olha, temos um problema aqui. E ele, 30% falei, eu preciso desses documentos para vir. Fomos olhar tal, cara, 90% do que estava na base ali era fraude documental, tá? Era fraude Entendi. documental. Tirou da carteira, lançou a perda. E aí começou o trabalho de inteligência. Peraí, ó, deixa eu ver, porque é o famoso ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. E aí nós começamos um trabalho Exatamente. de inteligência em cima da base dele. Mapeamos a base, olhamos, ó, o que tem aqui? Qual que é esse estado? Aonde é o modus operandi dessa fraude? Rapaz, a gente tirou ali o percentual da carteira que ele estava de cobrança de 73,5%. Tá? Da carteira de cobrança dele estava com problemas de fraude. Caraca, meu. Não sei se você acompanhou também uma reportagem recente do Fantástico, do golpe das flores, que a pessoa chegava Ah, lá. exato, que tirava uma selfie? Exatamente. Isso é assustador. Na verdade, não foi no Fantástico que eu vi, foi essa amiga minha ontem que me contou isso. Que Ah, quase que legal. ela caiu nisso, porque exatamente. Você tem alguma dúvida? Porque ali na reportagem, a gente até colocou, se você quiser depois entrar na nossa página, tá lá essa reportagem. Legal. Você Me tem manda o dúvida? link, Fernando, me manda o link que eu deixo na Mando. descrição do vídeo aqui para quem quiser olhar. Perfeito. Eu mando o link, lembra de mandar o link para ele. E aí, o que aconteceu, Edu? O fraudador fala assim, ó, me manda as senhas das financeiras. Então ele não tinha só uma financeira. E eles colocaram lá, tinha acho que 3 milhões, alguma coisa de golpe que tinham. Mas tem outras financeiras que devem estar com clientes inadimplentes, cobrando, tentando cobrar esses caras, que não são localizáveis, né? O cara tá lá no interior, Isso. mas a documentação tá dentro da carteira. Com isso ele gasta, né? Ele manda essa carteira para escritório de cobrança, né? Ele manda essa carteira, ele fica tentando ali pôr num discador, localizar. Ele negativa esse cara, o que é um Vou risco entrar. imenso. Né? Vou entrar nesse detalhe. Por quê? Até na reportagem mesmo, a moça estava negativada e o carro que ela tinham financiado lá, era um carro que tinham deixado na loja, aqueles carros que você deixa lá para vender.
E aí o cara quando pegou para ver, o carro estava em nome de outra pessoa. Olha que loucura. O dono do carro processou a mulher que teve a documentação utilizada para fraude, Edu. Olha só, então, pois é. E aí entra o quê? Os danos morais. Né? A Danos pessoa morais. entra contra o banco ali, contra a fintech, tá? Com danos morais. A média estava em acho que 5, 6 mil reais o dano moral. Então você fala assim, o investimento em cima desse produto, que é deixar a gente olhar a documentação, se paga. É um investimento que se paga. Você deixa de perder, fora a questão do risco de imagem, né? De estar saindo no Fantástico, enfim, ali à noite, né? Divulgando a tua empresa, a fragilidade que você tem. E você sabe, Fernando, que a gente vê hoje dentro da cobrança, o que mais tem de reclamação, né? Eu falo que são dois os grandes desafios hoje da cobrança. O primeiro é chegar no cliente. Então, assim, já é difícil chegar no cliente, porque hoje em dia você já tem aquela situação. Ah, ninguém mais quer atender telefone. E aí eu fico com um volume de deslocalizado lá, que eu vou tentando fazer higienização, buscar telefone em birô e tal. Só que um pedaço disso daqui não é nem inadimplência, como você falou, um pedaço desse aí é fraude. Sim, e a gente, às vezes, vai continuando tratando isso com cobrança. Né? Então, puta, é importantíssimo esse trabalho aí, porque, cara, não é possível, né? Chega uma hora que você fala, cara, mas será que ninguém me atende efetivamente, né? Pô, exato. Será? Eu dou um exemplo disso, Edu, dentro da minha casa, meus pais. Meus pais não são localizáveis. E se a pessoa negativar eles só vão descobrir da pior forma, que é quando for pegar um crédito. Pegar um crédito, fazer uma compra, né? E aí teve o constrangimento, teve uma série de outras coisas. O advogado, cara, tá feito, né? E aí o advogado aciona a instituição, fala, olha, tem uma negativação aí, o meu cliente não fez, e aí é onde as empresas têm mais perdido dinheiro. Isso aí. E um processo de fraude, né? Você falou agora, pô, o cara primeiro ele foi lá identificar o que era fraude, né? E o segundo caminho é, cara, peraí, como é que eu previno esse negócio? Para eu não ficar tomando fraude toda hora, né? Sim. Que aí é exatamente buscar a prevenção, que é o melhor caminho. Que é onde eu trabalho. Hoje a gente trabalha com 4 pilares, né? A gente chama de PD2Rs, né? Prevenção, treinamento, onde a gente atua, dando treinamento para que as pessoas saibam olhar documento, comportamento, uma série de outras coisas. Detecção, a proposta está dentro da empresa. Eu vou lá, eu sei analisar, eu tenho uma equipe própria que faz análise, tenho a lista restritiva que, ó, hora que entra, e na minha lista restritiva não tem só a fraude, tem o revisional, né? Tem o cara que entra ele entra com o financiamento, mas depois ele contesta, pede a revisional. Eu tenho todos os problemas que aquele CPF já gerou para alguma instituição. Então, cruzou, caiu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer análise. Recuperação, laudo, né? Olha, a empresa vai lá e fala assim, ó, tá vendo esse processo aqui, Fernando? Isso daqui a gente já... o cliente está contestando. Eu vou lá, olha, o documento é verdadeiro, a assinatura é verdadeira, foi o cliente que fez, ele está tentando fazer uma autofraude. Devolvo um laudo de especialistas, não é um analista do banco que está fazendo. Eu tenho um especialista, né, um perito em documentoscopia e grafoscopia, né, pela Delegacia de Perícia do Estado de São Paulo, que faz isso. E a repressão, Edu, repressão, nós temos escritórios que fazem a repressão. Ah, você precisa quebrar um IP para tentar localizar aonde está vindo a fraude. Pô, eu tenho uma loja, Fernando, que o estelionatário está batendo na porta, está toda hora indo lá, tentando fazer a fraude, tudo. A gente consegue atuar dessa forma. Agora, isso ainda no Brasil é muito complexo, né? Porque, cara, eu me lembro de uma mulher, cara, que quando trabalhei na GE, a GE tinha uma questão que eles nem queriam fazer repressão, as ações, né? Eles não queriam ter nenhuma. Eu lembro que o cara me falava lá de compliance, eu não posso ter numa matéria o nome GE e fraude na mesma matéria, porque isso é uma política, cara, GE é super chata. E aí eles não queriam fazer repressão, porque não queriam dar ibope e tal. Cara, e aí até que eu consegui montar uma equipe lá, um time de repressão, e eu me lembro de um caso que a mulher estava com um filho pequeno, um moleque, eu não me lembro de qual idade, mas o moleque já... E aí, cara, a mulher com documentação falsa, e aí estava ela, o marido e o moleque. Aí só sei que na hora que bateu lá a equipe de investigação, de repressão, o marido da mulher saiu correndo, sobrou a mulher com o filho. Aí a mulher toda com documentação falsa, tinha lá 3 RG, com 3 nomes,
Aí eles perguntavam pro moleque, como é que é o nome da tua mãe? E o moleque falava o nome dos RG falso. Meu Aí, Deus do céu. o moleque já era... Já estava ensinaram ele. treinado já. Se perguntaram o nome da mamãe, não é Maria, viu? É Joana. Cara, Meu Deus. assustador. Né? Loucura. Agora, a gente lembra que o cara vai lá para a delegacia, passa um tempinho lá, daqui a pouco tá solto, né, Fernando? Não, eu vou te falar, você vê a complexidade da coisa. Vamos falar de caso recente. Esse caso do morto que foi lá. Ela não causou prejuízo financeiro. O crédito não foi aprovado. Você vê que em tudo que é falado, não é se falado que ela vai ser presa por estelionato. Exato. Ela não causou prejuízo financeiro, então não tem como taxar ele como estelionatária, ela como estelionatária. Ela está sendo por transporte de cadáver, qualquer outra coisa. E aí você não consegue fichar. E parece que tem lá, eu estava ouvindo umas outras matérias, tem outros créditos lá que ela foi responsável pela aprovação, tá? Olha só. Então, assim, você vê que assim, vive disso, cara. É a pessoa que vive disso, né? E ela foi lá, a gente brinca que aquele. Não sei se você assistiu aquele filme Um Morto Muito Louco lá. Sim. Como é que era o nome do filme, Lari? Eu acho que é isso mesmo. Louco. É isso mesmo, Um Morto Muito Louco. É isso mesmo. E aí levaram o morto para pegar empréstimo. Exato, cara. Então é isso. Então a legislação acaba, entre aspas, a gente fala que é o crime do colarinho branco, né? Se você não causa uma perda financeira, né? E outra coisa que não mudou daquela época, Edu, cadeião lotado, né? O cara vai lá, o delegado responsável fala assim, ó, quem é estelionato aqui que pode responder em liberdade? Vai lá. Pronto. Era o cara. Solta. E aí o cara solto, o que ele vai trabalhar? O que ele vai fazer? Vai fazer fraude. Ele vai fazer o que ele sabe fazer, né? Ele vai fazer fraude. Exatamente, cara. Infelizmente ou felizmente, porque eu tenho 2 filhos, um projeto social, enfim, tem que sustentar, né, Edu? Exatamente, é igual o inadimplente, né? A gente não quer nunca que o inadimplente acabe, né? Porque também nossa cobrança é fazer. Nosso trabalho é cobrar o inadimplente, né? Então, cara, sempre tem trabalho, né, cara? Quando você ouve um médico falando isso, né, parece um negócio assustador, né? Que ele fala: ah, não, mas eu não quero que as doenças acabem, porque como é que eu vou trabalhar depois, né? Então, e é um pouco daquilo que a gente também acaba falando aqui, mas, enfim, né, não dá para a gente discutir. Ô, Fernando, e que mais que tem aí em termos de nova modalidade? O que você pode contar para a gente aí? Fica à vontade, cara. Hoje, por exemplo, a gente tem pego muitas... eles estão burlando, por mais que... aquilo que você falou no começo, o estelionatário está à frente. Sempre. Né? Hoje, nós recebemos aqui outro dia o RG, só para você ter uma noção, do Luciano Huck. Tá brincando? Estou falando muito sério. Do Luciano Huck e do Rodrigo Lombardi. Tá? Sim. Que é um ator da Globo. E a hora que você pegava a biometria facial, cara, era o rosto dele perfeito, recortado ali da pessoa e passou pelo processo de inteligência artificial. Passou totalmente, porque era o rosto recortado da pessoa tal, só que era o RG do Luciano Huck, né, do Rodrigo Lombardi. Chegou para nós fazermos análise. Né, são pessoas públicas. Então, o estelionatário, ele tá ali. Outro dia nós recebemos, por exemplo, o cara recortava, fazia uma máscara da pessoa. Então, na hora que chegava na biometria, ele mexia, porque a biometria fala assim: olha, mexe o rosto, olha para a direita, para a esquerda. A pessoa tinha isso. E da mesma forma que existe a inteligência artificial para o bem, ela também está sendo utilizada para o mal. Claro. Porque o cara tinha o rosto do cara perfeito. Você vê aquelas montagens que o cara põe o rosto do Tom Cruise, põe o rosto das outras pessoas, o cara com o rosto do cliente perfeito, mexendo para um lado e para o outro. E aí chega para a gente analisar, o que você olha? O documento falso. Disso não tem como escapar, Edu, você sabe disso. Tá ali, bateu o olho no documento, o documento é falso? Então, só que hoje o que acontece? As empresas querem economizar, né? Um banco digital, por exemplo, quando ele manda para você, você abre uma conta, você não gasta nada. Diferente antigamente, tinha uma cesta de benefícios. Uma estrutura, né? Também para fazer isso. Hoje em dia é tudo. E aí o banco ou a instituição, a fintech, não quer gastar. E aí, Edu, depois, quando ele olha para dentro. Eu tive diversos casos aqui, coisas que eu não gosto de fazer aqui, mas é jurando por filho. Instituições que vêm, nos procuram. E a gente fala, olha, é tanto para fazer análise, é dessa forma. E aí eles falam, não, mas é caro, porque eu mando o cartão, eu tenho custo, eu não posso aumentar meu custo. Cara, dá 3 semanas, os caras voltam para a gente.
Fernando, porque, pô, eu cara, preciso que analise. Uma fraude, cara, pô, cara. Para você recuperar uma fraude, você tem que fazer 20 outros do mesmo contrato para poder recuperar esse valor. Que é um valor bem diferente da inadimplência, né, cara? Quantos Exatamente. inadimplentes, quantos caras bons eu preciso ter para o total de inadimplentes? A fraude isso é aí. o dobro, o triplo, sei lá, mais ainda do que isso. Exatamente. A Né? fraude sai no líquido ali, né, cara? Não tem o que fazer. Exatamente. Ô, Fernando, e assim, como é que hoje, né? É bom que a gente não combina nenhuma pergunta, né? Vai aqui Não. na raça. Eu já falo, puto, vou perguntar isso aqui, não, mas, cara, aqui a gente está falando com especialista, então, como é que hoje está a parte, porque eu me lembro que isso, na época que eu estava no PAN, cara, eu fui atrás disso e eu não consegui concluir esse negócio. A questão da recuperação de impostos, quando eu tenho uma questão de fraude, Perfeito, efetivamente. perfeito. Não, eu faço isso também. Hoje você pega Legal. todos os. Eu tenho, na verdade, eu tenho um escritório que presta esse serviço. Porque Legal, é um serviço à parte isso. é um serviço à parte. Porque onde está a Legal. loucura aqui? O cara entra lá no banco e aí ele ouve a nossa conversa e fala assim: não, isso daqui eu posso fazer. Aí ele vai na delegacia do lado do banco e fala: ó, tem todos esses casos de fraude que eu preciso fazer um BO. Uma vez, uma instituição que eu trabalhei, o cara falou assim, né? O gerente na época falou assim: não, eu posso fazer isso. Daqui, eu conheço lá o pessoal. Ele foi, o delegado não sabia o que era. O delegado intimou o presidente do banco para prestar esclarecimento. Então, eu tenho hoje o escritório que presta esse serviço, você leva lá os casos de fraude. Então, já numa delegacia que conhece o modus operandi, vai abrir o BO, vai fechar o BO, né? E aí você, com aquele boletim de ocorrência, você vai lá e consegue, você não paga o imposto sobre aquele valor. Perfeito. E aí, se você já pagou, porque foi uma venda, você consegue restituir. Perfeito, dessa forma Legal. mesmo. Isso é um negócio que muita empresa acaba, às vezes, deixando de fazer. Sim. Ele identifica a fraude, tira lá, exclui da ferramenta, exclui o nome do cara da negativação, mas ainda ficou um prejuízo, ainda que é o imposto que ele pagou sobre aquela operação, e que ele teria direito a restituir. Então, é importante falar disso também. Hoje, com esse mercado do jeito que está, muita gente nova, né? Porque o Banco Central exige a estrutura lá de crédito, cobrança, e aí tem muita gente nova. Muitos nem sabem que dá para fazer esse tipo de serviço. Exatamente. Né? E é a minha luta, tentar ir nas instituições apresentar. Falar, olha, você sabe que você pode. E aí os caras vão lá e tentam fazer, mas quando tenta, cara. Ô, Fernando, e aí tem dinheiro, né, cara? Tem bastante tem dinheiro. Muito dinheiro, né? Você tem uma ideia aí de algum case, alguma coisa? Não, né? De bate-pronto assim, não. Não tenho, Edu. Não tenho, porque mas tem dinheiro. As instituições muitas vezes nem divulgam isso pra gente, até por questão de. É aquela história, né? O cara não fala quanto da fraude que ele tem, né? Exato. Não, fraude é sempre um negócio. Tanto que assim, né? A gente trocava muita figurinha nas informalidades, né? A gente chamava daquele grupo informal, né? Porque nem formal porque a gente trocava as informações, não podia, né? E fraude ninguém quer divulgar mesmo, cara. Não, né? Você não vê benchmark de fraude, cara. Você vai, cara, quanto que é o basis points aí que eu tomo? Era uma luta para a gente ter uma referência. Uma luta, exatamente. A gente conversava nos corredores lá. Eu acho que você, o Alberto, teve o Hélio, que era lá do Safra. Tinha o Léo, que era do ABN, Léo. O Léo, acho que tá acho que ele tá como. O Léo hoje ele faz investimentos. Investimento, é isso mesmo. Ou no BTG, ou não sei aonde, ou na XP. É, uma empresa lá da XP que presta serviço. Isso aí. Eu falo porque eu tenho investimento com ele, cara. Então. Era um cara super de confiança. A gente tinha ali as pessoas, né, cara? Exatamente. E aí, um belo dia, né, a gente trocava informação de graça, né? Aí, um belo dia, veio um birô de serviço aí e falou: vocês não querem fazer essa reunião aqui no meu escritório? Perfeito. Aí a gente ia lá, tinha aquele coffee break maravilhoso, né, Fernando? Perfeito. Eu lembro. Estavam só enchendo a barriga da gente para depois abater, né? Exato. Não, aí, e você sabe... Você não quer compartilhar isso na minha base de dados? Puta, cara, olha só que legal. Aí compartilhamos, agora eu vou te cobrar. Mas a informação é minha. Não pode. Não pode. Mas a informação é minha, você vai me cobrar? É claro, cara. Quantos cafés da manhã você tomou? Só para te atualizar, você deve estar acompanhando o mercado. Eu não vou falar nomes aqui, mas nós chamamos 3 instituições para fazer, né? Eu sei que hoje, quando você olha para o mercado,
uma das instituições que não ganhou comprou as outras. Então, pois é. Ele teve acesso de qualquer maneira, né? Não adianta. Exatamente, não adianta, cara. Mas, cara, e que legal, que legal. Ô, Fernando, mais algum recado aí, cara? Já estamos aí com 25 minutos já e, pô, cara, bem legal esse papo. Acho muito importante, pessoal que viu esse vídeo, eu vou deixar os contatos do Fernando aí na descrição do vídeo. Quem tiver interesse aí de bater um papo com ele, entender melhor esse processo, né? Porque eu acho que é muito importante hoje, do tamanho dessa inadimplência, tem fraude aí no meio, sem dúvida, e você... Sim. Eu já trabalhei em empresa também que os caras falam, não tem fraude, aqui não existe fraude. Meu problema é cobrança. Cara, não é possível não existir fraude. Fraude é igual inadimplência, cara. Eu dei crédito, velho, vai ter fraude. Eu dei crédito, vai ter inadimplência. E fraude é igualzinho, cara. Não adianta você achar que não tem. Não tem porque ela está escondida, ela está muqueada lá na inadimplência. Muito bom. No First PM Default, né? Do Thirst PM Default lá. Enfim. Isso aí, exatamente. Muito bom. Às vezes está até no second, no third, por exemplo. Eu lembro que a gente, quando trabalhava em financeira lá, e a gente tinha financiamento de veículo, isso. Você tinha a fraude do dealer, que o dealer fazia, ele pagava 3 parcelas. Pagava às vezes 3. Para ele não ser cobrado lá dentro, né? E ele falava, não, o cara tá pagando. Não, o cara tá pagando, exatamente. Para ele sair do First Payment Default e aí, não, isso aqui não é fraude, não, o cara pagou. Era o Pastinha, né? É inacreditável, viu, cara? A gente falava que não era o Pastinha, era o Pestinha que fazia lá. Não, e você sabe que eu conto isso sempre nos treinamentos de fraude, né? Eu tinha um cara lá que cuidava do produto, né? E aí a gente pegou um dealer lá, que o cara, tudo que era carro do cara estava financiado e o carro lá no pátio dele para vender. Senhor. Só que o cara levantava capital com juros mais baixos, com juros de um financiamento de veículo, com laranja. Aí eu fui falar com o cara, falei, cara, esse cara aqui é fraude. Aí ele falou, não, Tambelini, isso aí não é fraude, não. Isso é uma picaretagem. Eu falei, meu, pelo amor de Deus. Fraude é diferente de picaretagem, então? Cara, qual a diferença, né? Até isso eu já ouvi na minha carreira, viu, cara? Fernando, obrigado, queria te agradecer. Cara, imagina, eu que agradeço, Edu. Me manda aí todos os seus contatos, vou deixar na descrição do vídeo aqui. Tá bom, vou mandar todos os contatos. Vamos falando aí, cara. Muito bom falar com você aí de novo. Obrigado pela oportunidade. Muito bom te ver, viu, Edu? Obrigado mesmo. Bom te ver também. E, galera, você que não é inscrito ainda no canal, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar. Se quiser que a gente fale de algum tema, deixa lá nas mensagens. Valeu, grande abraço aí para todos e até a próxima.